Tá pensando em vir morar na França e quer saber o que você precisa para se instalar num apartamento aqui? Pois vamos que vamos. Mas peraí, bora na rolê? É, isso aí! Fala rapaziada, aqui é o Presley e enquanto vou pedalando pelas ruas da França, vou falando de tudo quanto é importante sobre a vida na França. E hoje vou falar sobre como alugar o seu cantinho aqui nas terras galas. Galas. Nossa, não sei se fala assim mesmo em português, mas é isso mesmo. Quer alugar um cantinho aqui na França? Vou te falar o que você precisa. Quanto dinheiro, quanto de avanço, quanto de sei lá o que. Vou te falar quanto custa, onde procurar, o que mais eu vou te falar? Como ter um garante, porque às vezes você precisa de alguém para fazer de garante, que chama aqui, é tipo um calção, né? Algo assim. Então já, sem demora, vamos que vamos. Esse aqui é um vídeo como resposta ao pedido de um seguidor. Então você, se tem perguntas, aproveite, já deixe suas perguntas aí, porque agora que eu ainda não sou famoso, eu tô respondendo, mas depois daqui a um tempo, eu vou ficar com o focinho bem pra cima, e tô nem aí. Brincadeira, brincadeira, brincadeira. Tô respondendo o que for, então pede aí, faz aí sua pergunta, eu respondo no comentário, ou eu faço um vídeo como hoje. O cara queria saber de como é alugar aqui um apartamento. Então, bom, é muito legal tudo que eu falo sobre a França, que gostoso, eu quero morar aí, mas chega aqui e vai fazer o quê, né? Onde você vai morar? Bom, pois você tem que primeiro procurar um lugar onde está, né? Então, os sites de busca de apartamentos aqui, temos celoger.com, BNC e o Le Bon Coin. O Le Bon Coin é o melhor, porque é tipo o LX aí do Brasil, que você compra coisa de segunda mão, tem de tudo, incluído casa. E nesse caso é o melhor porque muito dos particulares, ou seja, pessoas que querem alugar as suas casas, põem os seus anúncios diretamente lá e não nas outras páginas. Que sim, nas outras páginas pode ter, mas os melhores mesmo de particular é por ali. Então por que eu digo que particular é melhor? Porque particular normalmente põe menos empecilhos enquanto a questão é burocracia. Burocracia. Desculpem lá, mas bem, se você não sabe, burocracia é com a França mesmo, que é a terra da burocracia. E se você não sabe, burocracia é uma palavra que tem origem no francês, porque bureau é um escritório. Então, coisa de escritório, papelada e tudo mais, bureaucracie, coisa de francês. Então, aqui a França é muito lenta porque eles vão pedir papel para muita coisa. Então, pode ser bastante chato. E, sobretudo, se trata de agências imobiliárias. Porque, normalmente, o que eles pedem? Pedem 1 ou 2 anos de declaração de renda, ou seja, você tem que ter pelo menos 2 anos aqui declarado, contrato de trabalho, pelo menos uns 3 meses de antiguidade, ou seja, você tem que estar pelo menos trabalhando 3 meses aqui. Pode ser feito sem imposto de renda? Talvez, podem pegar o seu imposto de renda do país de origem, mas é muito complicado. Eu, quando cheguei para cá, o meu imposto de renda espanhol não serviu. De fato, no começo eu também não consegui, mesmo tendo um salário bem, já algo recebido e tal, eu não consegui ter acesso a nenhum apartamento pela agência imobiliária. Então, pedir seu documento, passaporte, tipo assim, não precisa ser legalizado, mas você tem que ter uns documentos de que justifique sua renda, olha, peraí, e, tá, continuamos. Desculpem aí, porque estamos na rua, então, coisas do direto, né? Mas o que eu estava dizendo, que a agência imobiliária é muito chata, vão pedir muito documento, e se você não tiver tudo, vai ser bem complicado. E então, tipo assim, você pode até ter o dinheiro, mas se você não tem o tal do documento, meu filho, a agência imobiliária é chata. Então, todas as vezes que eu aluguei aqui, fui direto com o proprietário. Então, por isso que eu digo que passar direto no Le Bon Coin é bem melhor, porque o proprietário vai entender. Tipo assim, se você tiver o dinheiro em mão, se tiver uma carta de recomendação, alguma coisa assim, é mais fácil, sabe? Se for com sua cara. O problema é que já não tem tantos, hein? O proprietário que aluga assim diretamente é meio complicado encontrar. Eu confesso que encontrar apartamentos ou casa, ou lugar onde mora aqui na França pode ser complicado, sobretudo talvez em lugares mais demandados. Então, se você quiser ir quiser mais facilidade, talvez você vai ter que sair um pouquinho do que vem sendo o centro de interesse da cidade e tudo mais. Mas pode encontrar, sabe?
O que é mais chato. É porque aqui eles têm medo de ser ocupado. Aqui tem muita ocupação e a lei protege o ocupa. Vou falar sobre ocupação no finalzinho. Então já fica aí, porque tem uma história aqui. Olha, só para dar um avanço. A namorada do meu companheiro, ela trabalha como cobrador de dívidas. E um dia eles tiveram que ir num apartamento tirar as pessoas de lá. E o que aconteceu lá você vai ficar de cara. Tá? Mas, continuando. Então, declaração de renda de 1 ou 2 anos, contrato de trabalho, 2 ou 3 últimos boletim de salário ou ficha de pago, como, bom, comprovando que você já recebeu um salário, 2 ou 3 últimos, normalmente 3. Se você mora de aluguel já, vão te pedir uma carta que é uma declaração do seu proprietário atual, dizendo que você está em dia com suas contas. Então, é meio chato. Com agência imobiliária, é chato. Já em câmbio, por exemplo, quando eu vim para cá, primeira vez, primeiro apartamento, eu fui direto com o proprietário, não teve nenhum problema, mostrei lá minhas contas, o dinheiro e tal, confiou em mim e é isso aí. Entendeu? Os contratos de trabalho, de aluguel aqui, normalmente não tem nenhuma. Você não tem obrigação de ficar um tempo X. Pode ser bom ou ruim, né? Se a pessoa pode mandar embora antes. Eu acho meio estranho, mas eles têm um tempo de pré-aviso, sabe? Mas isso depende muito da região, que pode ser de mínimo 1 mês ou 3 meses se for casa sem mobília. Eles te avisam, você tem que avisar com 3 meses, dependendo. Se for uma região que tem muito movimento, rapidinho, em 1 mês você pode sair, mudar de casa e tal assim. Se não for tanto, você tem que prever, porque para mudar você vai ter que fazer um pré-aviso bastante avançado, entendeu? E outra coisa que eu ia falar sobre isso é que, bem, tem uma opção que vai te ajudar muito na questão de como alugar um apartamento, que se chama, é o garante, né? Uma pessoa que vai dar o seu aval por você, acho que é a palavra portuguesa. Pessoa que vai ser um respaldo caso você não possa. Só que aqui na França, como claramente um jovem, como é que vai conseguir se não for com os pais, se os pais não puderem? Então aqui tem um organismo que se chama Garantia Visale, VISAL, no final, que você preenche lá os dados e é o governo mesmo que faz garante, que faz aval do seu aluguel. Então anota isso que é muito importante, poucas pessoas conhecem, mas o Visale pode propor ser um garante para você, então é um problema a menos para quem chega. Só que, se você é recém-chegado, sem contrato de trabalho, assim, mais não tão regularizado, aí pode ser um pouco mais complicado. E talvez a melhor opção para você seja começar alugando um quarto. Porque faz muitos imigrantes, por exemplo, muitos latinos na Espanha, é assim. Você vê 10 latinos numa casa de 2 quartos. Porque é complicado, no começo é complicado, e aqui é mais ainda. Então, você vai ter que acabar alugando um quarto no comecinho para poder começar. E o quarto, bom, vai variar muito da região que você está, mas põe aqui no mínimo uns 300 euros, que é aluguel de um quarto. No câmbio um T2, você vai encontrar aí, assim, um T2 com um quarto, você vai encontrar pelo menos uns 450 euros, tá? Mas tem estúdios também mais barato e tal. Aqui, qual é a nomenclatura desses prédios? Bom, se você tem, acho que no Brasil seria chamado kitnet, né? Uma cozinha, uma cama, uma sala, um banheiro, mas tudo na mesma peça, só o banheiro que é um pouco à parte, isso é um estúdio. Se você a isso acrescenta um quarto, ou seja, uma sala que ao mesmo tempo é cozinha e um quarto a mais, aí você tem um T1. Não, esse é um T1, desculpa. Você tem um T2. Se você tem um quarto, é um T2. Um T3 é se você tem 2 quartos, entendeu? Porque eles contam T1 como uma parte só, estúdio ou T1. T2 se tem um quarto, T3 se tem 2 quartos e assim por diante. O mais difícil de encontrar aqui é o T3, que é o que todo mundo quer, 2 quartos, e é o que, tipo assim, para quem tem um filho, uma coisa assim, é o que mais você vai encontrar. T3 para quem tem 2 filhos, T4 já para 3 quartos, 2 quartos, caramba, eu estou ruim, hein? T4, 3 quartos. Aí para quem tem 2 filhos, também é um pouquinho mais complicado de encontrar.
e daí pra cima já é a cada um. Mas estúdio, coisa pequena assim, você até encontra bastante. Até porque muitos desses casas antigos não tem muito espaço, eles reestrutura tudo um pouquinho de qualquer jeito e viram um estúdio. Tá? Que eu ia falar. Bom, quanto você precisa para entrar? Normalmente você precisa um mês de entrante, você já entra pagando o mês de aluguel. Você precisa um mês de calção, já faz 2 meses. E se você passar por agência imobiliária, você tem que pagar um terceiro mês, que é para eles, os serviços de agência. Ou seja, por agência são 3 meses, então, um apartamento de 500 euros. 1.500 euros você tem que desembolsar para entrar no apartamento. Se for direto com o proprietário, só os 2 primeiros. O mês que você já vai entrar e o mês de calção que te devolvem no final, inteiramente, caso você não tenha feito nenhuma cagada com o apartamento. Depois tem outras coisinhas a ter em conta. Por exemplo, você vai ter que ativar o serviço de água, luz e tudo mais, que normalmente não tem custo. Não tem custo e já vai incluído aí na conta que você vai pagar depois. Mas para entrar no apartamento, mesmo, é isso aí mesmo. E chegar um ponto mais aí a ter em conta, mais complicado é isso, para quem chega, ter todo o documento. Mas bem, por que eles precisam de tanto documento, de tantas garantias? É porque aqui na França tem um método de proteger muito o inquilino, ou a pessoa que está no aluguel, né, na casa. Que é o seguinte, se você não paga seu aluguel, você é meio que protegido pelo governo para eles não te mandar embora. Então, a questão da burocracia e da delegacia, polícia é tão lenta que se você parou de pagar aluguel hoje, legalmente, eles vão te mandar embora ano que vem. Pode demorar até um ano. É um pouco menos às vezes, dependendo um pouco da estação. Mas, por exemplo, se começou o inverno ou o outono, impossível, eles não vão mandar embora alguém que não pagou aluguel. Vai esperar, tem que passar o inverno. A pessoa não ir pra rua passar o frio. Então vamos supor, você não pagou aluguel faz uns 4 meses. Se esse quarto mês é em novembro, dezembro, não vão te mandar embora, a lei proíbe a pessoa ser mandada embora. Então são 4 meses sem pagar, mais 6 meses de verão, inverno, não, de inverno, outono. Aí foi, um ano. Então, tipo assim, por isso que a pessoa antes de alugar tem que ter muita certeza para quem está alugando. Porque já pensou, tirar uma bomba dessa, a pessoa não paga o aluguel, faz o quê? Porque a polícia não vai mandar embora a pessoa, a não ser a época certa. Aí quando chega na época certa, depois de muita papelada, depois de muito cobrador para ir lá na casa de um de outro e tal, chegou o momento de mandar a pessoa embora. Se você não saiu, aí eles podem ir com o serralheiro e abrir a porteira. Pois isso foi o que aconteceu com a namorada do meu colega de trabalho, que trabalha como cobradora de imposto. Não, de imposto não, desculpa. Cobrador de dívidas. Então foram na casa da pessoa que já levava um ano sem pagar o aluguel. Um ano sem pagar o aluguel. É isso que eu te digo, é pesado. Então aí sim eles já tinham o direito de abrir e tirar as coisas da casa. E sabe o que encontraram quando abriram a casa? Depois de um ano? 3 cadáveres. Pois é, não sabemos o que aconteceu. Só sabemos que havia uma mulher e 2 filhos de em torno dos seus 20 anos, 21, 22, coisa assim. Os 3 tinham falecido. Não sabemos o porquê, porém, olha só, é tenso, né? Saber que, não sei se foi pela questão de dificuldade da vida, era uma família de imigrantes africanos, que não conseguiram pagar suas contas, ou deixaram de pagar, ou a pressão, a depressão, não sei o que aconteceu. Só sei que finalmente é isso, depois de muito tempo, a pessoa estava com a casa sem receber, né? O do proprietário não estava recebendo aluguel, e aquele que recebeu, e aquele que não podia pagar, pois já tinha partido há muito tempo. Mas, bom, é isso aí, é tenso, né? A parte disso, bom, o governo ajuda mudando totalmente de assunto, mas fique por aí, né? Pra saber até que ponto pode acontecer, né? Vai saber quanto tempo levava o povo lá, né? Mas finalmente foram ver e já não havia mais ninguém a quem cobrar, né? Mas veja só, bom, para evitar esse tipo de coisa, dificuldade econômica, o governo ajuda bastante para quem está aqui legalmente, com ajuda de aluguel social, tem aluguel que se paga 150, 200 euros, 300 euros, muito mais barato que
um aluguel normal, porque justamente é convencionado pelo governo. Você pode ter uma ideia de onde estão esse tipo de apartamento se você olhar o meu vídeo que eu falei como escolher onde morar na França, onde eu mostro aquele mapa com as regiões da França, segundo segurança e tudo mais. Também ali você pode ver quartiers QPV, que é onde tem várias vivendas públicas. Então isso pode te ajudar mais ou menos a saber onde você moraria se precisar de alguma ajuda econômica do governo para morar. Então são apartamentinhos. Aqui na França, olha só, é engraçado. Não é igual no Brasil, acho que no Brasil é outro esquema. Pelo que eu entendo do Brasil, morar em apartamento é glamour, ou é privilégio, ou luxo, sei lá, mas está bem visto você morar em um apartamento, né? Aqui em câmbio não. Eu quando cheguei aqui fui procurar os apartamentos para morar, e eu fui ver assim, os quarteirões onde tinha os apartamentos, tipo uns prédios altos e tudo mais, mas normalmente quem mora em prédio é quem não pode se permitir uma casa. O bom aqui é ter uma casa, você morar numa casa, alugar casa e tal. Agora, apartamento normalmente está muito ligado a vivendas sociais. Então, o governo constrói um monte de apartamento, então mora aí, que eu pago a metade. Então, é assim, vivenda pública, apartamentos, prédios. Na França, pelo menos, não em cidade grande, né, mas tipo assim, cidade onde você vê muita casa, evite os prédios. Se a maioria das pessoas mora em casa, evite os prédios, porque normalmente é onde moram as pessoas com uma qualidade de vida menor. Apartamento não é sinônimo de classe social alta, é tudo o contrário, entendeu? Bom, mas é isso aí, eu acho que já comecei a suar, graças a Deus está acabando já esse invernão bravo daqui. Você sabe, eu falo nesse canal sobre vida na Provence, no sul da França, onde eu acho que é o melhor lugar. Então se você quer saber um pouco mais sobre a vida aqui, já se inscreva, deixa um like nesse vídeo aí que eu acho que deu para ajudar bastante. E no tudo mais, é isso aí, a gente se vê no próximo rolê. Tchau!